Olá pessoal, tudo bem? Foi publicado nesta quarta-feira, dia 25 de março de 2026, a nova lei antifacção, que é a lei 15.358. Eu vou analisar em detalhes esta lei numa aula específica que eu vou gravar, mas de antemão eu já posso identificar possíveis 4 inconstitucionalidades nesta lei. A primeira inconstitucionalidade pode ser verificada no artigo 2º, parágrafo 6º, que veda a concessão do benefício de auxílio reclusão para quem estiver preso definitiva ou cautelarmente pelos crimes previstos nesta lei antifacção. Qual que é o problema disso? O problema é que nós temos o princípio da intranscendência da pena, previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição, ou seja, a pena não pode ultrapassar da pessoa do condenado. Então, se o condenado era contribuinte do INSS e foi preso, ainda mais cautelarmente, a família não tem absolutamente nada a ver com isso. A família tem direito a continuar recebendo auxílio reclusão nos moldes previstos na legislação. E também há uma violação ao princípio da presunção de inocência, porque a cessação deste benefício do auxílio reclusão também vai ser para o preso cautelar, ou seja, não há certeza da culpa ainda da prática dos crimes previstos no pacote antifacção e ainda assim a família ficará sem o benefício do auxílio reclusão. Então, no meu modo de ver, teremos aí uma dúvida quanto à constitucionalidade por causa da intranscendência da pena e da presunção de inocência no que se refere à vedação ao benefício do auxílio reclusão. Outra possível inconstitucionalidade do pacote antifacção refere-se ao artigo 2º, parágrafo 8º, que prevê que os crimes de homicídio consumados ou tentados praticados pelas milícias, por grupos paramilitares ou mesmo para organizações criminosas ultraviolentas serão julgados pelas varas criminais colegiadas e não pelo tribunal do júri. Aqui nós temos uma flagrante inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal, ela estabelece no artigo 5º, inciso 38, a linha D, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que é do tribunal do júri. Não pode uma lei infraconstitucional mudar esta competência trazida pela Constituição Federal. As exceções, quando as pessoas não são julgadas pelo tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados, são exceções previstas na própria Constituição Federal. Portanto, não pode uma lei infraconstitucional, como é o caso do pacote antifacção, mudar a competência do tribunal do júri. Outra possível inconstitucionalidade no pacote antifacção está no artigo 2º, parágrafo 9º, que trata da prisão preventiva. Diz este parágrafo que a prática dos crimes previstos neste artigo é causa suficiente para a decretação da prisão preventiva. No entanto, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 61, diz que ninguém será preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E também o artigo 93, inciso 9 da Constituição, exige que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Os nossos tribunais cansaram já de dizer que não basta o juiz reproduzir o artigo de lei. Ele precisa analisar o caso concreto e verificar o porquê e explicar, justificar o porquê, naquele caso concreto, se faz necessária a prisão preventiva, que, lembrando, é exceção. A regra é o acusado responder ao processo em liberdade. Portanto, não deve o juiz simplesmente dizer: houve a prática dos crimes previstos na lei antifacção, portanto decreta a prisão preventiva. Isso
de acordo com a jurisprudência existente e nos termos da Constituição Federal, não será aceito. É preciso justificar o porquê da necessidade da prisão preventiva naquele caso concreto. E um quarto ponto passível de arguição de inconstitucionalidade refere-se à mudança trazida pelo artigo 40 do pacote antifacção, que altera o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, ele traz no artigo 5º as pessoas que não podem alistar-se como eleitores. E o pacote antifacção inclui neste artigo 5º do Código Eleitoral que as pessoas presas provisoriamente não poderão alistar-se como eleitores. No entanto, a nossa Constituição Federal, no artigo 15, inciso 3º, diz que é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto perdurarem os seus efeitos. Portanto, o preso provisório, nos termos da Constituição Federal, pode sim votar. Portanto, me parece que esta alteração no Código Eleitoral fere frontalmente este artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal.